como filhos obedientes. Antes nós éramos da desobediência, como diz Efésios 2. Éramos filhos da desobediência. Agora devemos andar como filhos obedientes. Não viver conforme os padrões, dentro dos padrões, se amoldando aos padrões deste mundo. Mas devemos pensar que há uma divisão entre o momento da nossa conversão e o momento que nós éramos do mundo. Há uma divisão. Antes eu era o velho homem, hoje eu sou um novo homem, nova criatura. Eu não era do Senhor, eu fui alcançado, agora eu sou do Senhor. Então, nós que somos do Senhor, não podemos viver conforme os padrões deste mundo. Antes eu fazia coisas que eu não posso fazer agora. Mas por que eu não posso? O que Jesus quer é o meu coração. Você não pode porque as pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo não praticam tais coisas. Não são assim. Não andam conforme os padrões do mundo. Meus irmãos, todos nós sabemos que esse mundo muda e se amolda constantemente. Nós, quando conversamos com algumas pessoas, independente da idade, mas geralmente é uma conversa que nós ouvimos mais dos jovens, que as pessoas têm que se adaptar ao novo momento, ao novo século, a tudo, ao contexto que nós estamos inseridos agora. É verdade, há muita coisa que nós devemos nos atualizar, mas tudo aquilo que foge disso aqui nos afasta de Deus e do céu. Isso aqui nunca vai passar, nunca vai passar. O próprio Pedro diz que nós vamos murchar, as gerações vão murchar, tudo vai passar, mas a palavra permanece. A palavra permanece. Ela é imutável, o nosso Deus é imutável. Então nós não podemos nos perder nos padrões deste mundo. Há coisas que há 10, 20, 30 anos atrás era vergonhoso. Hoje acontece à luz do dia, como a gente costuma dizer, com sol quente, mostrado na TV para todo mundo. Era vergonhoso, era escandaloso. Há coisas que eram proibidas e há algumas que até que a legislação ainda tem que se adequar, coisas que eram crimes hoje já não é mais. E o crente precisa ter cuidado para não deixar que essas coisas o influenciem e ele se amolde pelos padrões do mundo. Nós somos transformados, nós somos mudados, nós somos novas criaturas. Esses padrões não são nossos. Essa secularização que tem afetado o Brasil e o mundo, as igrejas do Brasil e do mundo, não podem nos afetar. Ao invés de influenciar, nós estamos sendo influenciados. Nós pregamos um Cristo que salva, que transforma, que muda a vida das pessoas. Mas às vezes nós mesmos não estamos mudando. Aquele que nos chamou é santo. E Pedro, de forma imperativa, diz: sejam santos. Aquele que nos chamou é santo. Como é que eu posso ter um relacionamento com alguém santo não sendo santo? Quando nós falávamos aí no nosso GP sobre os santos comuns, né? É verdade que na tradição católica romana, os santos, ou tornados santos, beatificados, pessoas de renome na história cristã, nomes da Bíblia, ou personagens que ganharam notoriedade, ganharam o nome de santo, e até alguns que foram beatificados porque foi acreditado a eles algum milagre. E eu estava explicando para os irmãos que de repente eu posso orar, ou como eles costumam dizer, rezar para alguém que morreu, pedir para ele interceder por mim, e eu posso até receber um milagre, mas não é porque aquela pessoa intercedeu, não é porque ele é santo, porque eu citei o nome dele, foi porque era da vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevaleceu. Deus é quem quis dar, foi a misericórdia dele que alcançou. Esse santo a quem se refere que nós devemos ser santos, porque nós somos chamados, separados por Deus e para Deus. Os santos que Paulo, que Pedro que se referem eles, são os santos preparados, chamados, separados por Deus e para Deus. E nós devemos viver como tais, separados por Deus. Se eu sou separado, eu sou diferente daquele que não foi. Como é que eu quero viver igual àquele que não é de Deus? Não há comunhão entre luz e trevas.
Como é que eu posso estar junto de Deus, vivendo junto com o santo, não buscando a santidade, não vivendo em santidade? E é isso que Pedro alertava o povo, é isso que ele nos alerta, e é isso que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia. Para se relacionar com o santo, é preciso buscar a santidade. Ser santo em todo proceder, em tudo que fizer. Não dá para escolher uma área, como o reverendo Edo já disse há alguns dias na sua mensagem. Eu consigo ser santo aqui, mas aqui não dá, eu não consigo. Eu não engulo, eu não consigo levar desaforo para casa. Eu não consigo ficar calado. Eu não consigo ouvir essa proposta e não aceitar. É muito dinheiro. Irmãos, é uma série de coisas que acontecem em nossa vida, que quando passa, a gente olha, se formos analisar, realmente estamos muito longe de sermos santos, separados por Deus e para Deus. Vamos estar atentos nessa caminhada. É difícil, irmãos, mas aquele que nos resgatou, aquele que deu a sua vida por nós, que é o nosso advogado, ele também nos conforta, nos capacita, nos fortalece. Ele está dia a dia conosco. E como já tinha mencionado, ele não só habitou entre nós, mas ele habita em nós. Vamos dar lugar na nossa vida para a santidade, para o convívio, a vida com Cristo no dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos viver dias em santidade, viver como santos, até o dia em que haveremos de ver essa obra completa, quando Ele nos receber e disser, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei há muito tempo, né? Vamos orar. Ó Deus Santo e amado, nós somos gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Sabemos que estamos aqui não porque deu vontade hoje, não, foi porque o Senhor quis trazê-los aqui. É da vontade do Senhor que nós estejamos aqui para falar com o Senhor, ouvir a Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, viver em comunhão uns com os outros, estar na prática da fé, e nesse dia reservado para adorar o Teu nome, estamos aqui aprendendo. Muito obrigado pela Tua palavra, que a cada dia se renova, se torna viva e eficaz, e nos ajuda, nos auxilia, nos capacita para os dias difíceis que passamos. Muito obrigado por tudo. Nós louvamos o Teu nome e pedimos o perdão pelos nossos pecados no nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor continue falando conosco, receba a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom dia, paz do Senhor para os que estão aqui, para aqueles que estão em casa, assistindo pela internet. Estamos vivendo um momento, como já dito, assim, atípico. Nós tivemos um problema na nossa rede elétrica e eu estava pensando aqui que isso é algo muito positivo, por um lado, muito positivo. Isso faz com que mexa em nós, ou melhor, acenda em nós algo que às vezes a gente esquece. A gratidão a Deus pelo aquilo que Ele tem feito por nós, pelo aquilo que Ele tem feito pela nossa igreja. Então isso é muito bom para fazer a gente lembrar como a gente começou. Começamos no calor. Começamos no contrapiso. Isso falando do período que aqueles que viveram o contexto desse prédio. Mas antes mesmo nós começamos em prédios cedidos, da Escola Sal da Terra, depois em locais alugados, até a gente chegar aqui. Depois, casa de irmãos. E finalmente chegamos aqui, na rua Delmiro Gouveia 771. Então assim, isso é muito bom para a gente poder valorizar os momentos que hoje a gente pode usufruir aqui. Então assim, a gente, nessa escola unical, nós vamos inclusive aprender a se reinventar, né? Aqueles que alcançaram, que são professores, que deram aula com flip chart, né? Depois veio a evolução, o período da transparência, né? Aí a gente botava alguém lá para ficar mudando a transparência.
Então, tudo isso são fases. Então, por exemplo, eu estava aqui preparado, uma aula com data show, e com vários slides, e de repente todos os slides vão cair por terra, né? Já teve até uma irmã aqui se prontificou, né? Porque tinha uma imagem aqui de um cego, ela se prontificou a vir aqui para frente mostrando como é o cego, tal. Mas não vai precisar não, tá? Não vai precisar não. A gente vai falar hoje, irmão, sobre um tema que mexe, eu acho, com todos nós, todos nós. O tema da lição é o domínio do coração. E isso não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Até porque se fosse fácil, não precisaria ter domínio, né? Se fosse fácil, precisaria ter domínio de quê? Se é fácil, é tranquilo. Se todo mundo pensa como você, se ninguém lhe encontraria. Então isso é muito fácil, levar uma vida dessa forma. Mas vamos pensar no seguinte. Vamos começar aí. Imaginem, né? Eu botei aqui umas imagens de buqueca de camarão, de feijoada. Mas vocês imaginem isso, buqueca de camarão, feijoada, um prato que você gosta bastante. Esse prato ele tem que ser temperado adequadamente. Ele tem que ficar no ponto para ficar saboroso. Se você tem uma comida que ela está salgada, ela não se torna uma comida ruim. Como também aquela comida, como a gente costuma dizer, insossa, né? Também se torna ruim. A coisa tem que ser no ponto. Então uma moqueca de camarão no ponto, com um tempero gostoso, sal gostoso, uma feijoada também no ponto, com salzinho gostoso. Isso a gente realmente é algo extremamente aprazível. Eu vou começar lendo Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 7, de 15 a 18. Olha o que foi que o sábio disse, falando sobre a questão de manter um sábio equilíbrio em sua vida. Aí ele diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, ou seja, pessoas justas. Salomão viu que o justo morreu, apesar de ser justo, ele morreu. Aí ele diz: e há ímpios que prolongam os seus dias na maldade. É ímpio e os dias são prolongados na maldade. Aí ele diz: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Então não é que Salomão aqui está dizendo que não, existe uma justiça que você deve preservar, que é limite, que é um limite. Não, você não deve passar daqui. Não, o pessoal deve ser justo até aqui. Não é isso. O que ele utiliza é de um argumento irônico, para poder confrontar os legalistas e para dizer para eles, para dizer para nós, que nós temos que viver uma vida equilibrada, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, mas uma vida equilibrada. E ele finaliza dizendo: olha, não abra mão disso, busque esse equilíbrio, não abra mão disso, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. A propósito, agora não tem microfone, então qualquer irmão que quiser falar, é só levantar a mão e abrir a boca, tá? Não vai precisar esperar o microfone, então fiquem à vontade. Pense, por exemplo, o seguinte: você pode ser fiel ao seu cônjuge, você pode nunca ter traído o seu cônjuge, mas de repente você pode ter traído o seu cônjuge diversas vezes em pensamento. Então é óbvio que é muito mais fácil se manter fiel ao cônjuge do ponto de vista físico
do que se manter fiel ao cônjuge do ponto de vista mental. Por quê? A tentação objetiva, ela é muito mais difícil do que uma tentação de um desejo profundo. Esse desejo profundo, ele está no íntimo do meu e do seu coração. Só eu e você, ou melhor, só eu e Deus conhece os desejos profundos do meu coração, bem como o seu, ninguém mais. Então a gente pode, de repente, estar alimentando um monte de pensamento que não é santo, e ninguém sabe. Então é mais fácil dizer não a uma tentação objetiva. Você receber uma proposta, por exemplo, para roubar. Por exemplo, chegamos na época a partir de segunda-feira, de declaração de imposto de renda. E aí você recebe uma proposta de um contador para que você bote uma tal despesa que você na realidade não teve. Não teve. Mas que com isso você vai conseguir abater tanto no imposto de renda. E aí você para pensar, rapaz, eu abatendo tanto, esse dinheiro aí já serve para eu pagar aquela dívida que eu tenho, ou serve para eu comprar isso e isso. Por que não fazer? Entende como isso às vezes é latente, de uma forma que nos afeta bastante. E vivemos às vezes desse dilema. E aí eu gostaria de pensar, que você pensasse, o que que você tem vontade de fazer no dia a dia? Pense aí. Você já pensou em matar o seu cônjuge? Já pensou? Não. Quantas vezes? Ou de repente meter um estalo. Talvez você não tenha feito, mas mentalmente você já pensou em dar um estabefe muitas vezes. Quando tem aquela resposta, aquilo que você ouviu que não gostaria de ter ouvido. Você gostaria de repente dizer a algumas pessoas umas verdades. Ele merece ouvir umas verdades. Tá pensando que eu sou besta? Tá pensando que eu sou besta? Comigo não. Eu sou crente, mas não sou besta. Né? Já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu sou crente, mas não sou besta não. Não. Comigo não. E tem gente crente que diz assim, não, se me dá uma, leva duas. E fala isso com orgulho, batendo no peito. É interessante isso, deveríamos ter vergonha disso. Ter vergonha disso. E de enganar. Quantas vezes nós já enganamos ou pensamos em enganar? E fofocar. E lutar o dia a dia para não fofocar. Para não sair daqui, por exemplo, da igreja falando de alguém. É uma luta constante. Isso é fácil? Para uns, sim. Mas todos nós temos as nossas fraquezas. Em algumas áreas nós somos mais resistentes, mais resilientes, né? Mas em outras áreas, não. Nós somos mais fracos. E a gente precisa, na realidade, estar sempre vigiando. Buscando sempre esse equilíbrio. E aí, irmãos, talvez você esteja pensando assim. Mas veja bem, olha, o que ele me disse é inaceitável. Você está falando isso porque você não tem noção do que eu ouvi. Você não tem noção do que ele falou comigo, não. Você não tem noção do que ele fez. Como ele me desprezou. Como foi ingrato. Aí eu pergunto. Será que nós vamos exercer o domínio próprio quando? O domínio próprio, irmão, só pode ser exercido na hora justamente da provocação.
na hora da tentação. Não é quando tudo está bem, não é? Não é quando o seu cônjuge chega para você e passa a mão na cabeça. Ô, meu amor, você está tão lindo hoje, você está tão linda. Você é uma doçura, você não sabe quanto eu te amo. É nessa hora? Não, não é nessa hora. Não é nessa hora. Eu e você sabemos disso. Que não é nessa hora que a gente vai ter que exercer o domínio próprio, a moderação, esse equilíbrio. Então, a marca fundamental da vida de um cristão, nós precisamos entender que essa marca é o quê? É morte diária. Entendeu? Morrer diariamente. Para o quê? Para aquilo que nos afasta de Cristo. É você matar diariamente os seus desejos pecaminosos. Tudo aquilo que te afasta de Cristo é você lutar ali. Usando a expressão que o apóstolo Paulo diz, né? Eu me esmurro. Paulo usa essa linguagem física para dizer que ele se esmurra. Então é uma luta titânica contra os nossos desejos, contra a nossa carne. Então esse inimigo que está dentro de nós, que a Bíblia fala de 3 inimigos nossos, né? Quais são? Exatamente, obrigado, Ailton. O mundo, o diabo e a carne. Aí o mundo, nós estamos inseridos nele. O diabo está fora de nós, não pode entrar em nós, não é onisciente, não tem poder de botar nada na nossa mente. Acabe com isso, sabe? De dizer que faz as coisas, foi o diabo. Não, não foi o diabo, não, foi você. O diabo, eu fico imaginando quantas vezes o diabo diz, mas não é possível, até nisso eu sou culpado. Não, não tem nada a ver com o diabo, é você. Não bota a culpa no diabo. Você não sabe, foi o diabo. Não, não foi não, foi você. É esse outro inimigo, a carne. E esse inimigo está dentro de nós, não está fora. Então esse é um inimigo difícil, muito difícil de a gente lidar, né? A gente se acorda, aí toma um banho, aliás, sai da cama. Vamos tomar banho, sai da cama. E aí de repente, você imagina aquele dia maravilhoso, você pretende ter, e aí quando você se levanta e fala com o seu cônjuge, e de repente vai lá, dá um beijinho e tal, e seu cônjuge não responde esse beijinho como você gostaria que respondesse. Aí você automaticamente, todo aquele planejamento que você tinha antes de pisar no chão, ao se levantar da cama, cai por terra. E aí, como você reage? Aí você vai reagir baseado no quê? No outro. E de repente tentar justificar suas próprias atitudes, o seu erro, o seu pecado, por causa do erro, do pecado do outro. Não, irmãos. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Se o outro peca, eu não tenho que pecar juntamente com ele. Eu posso resistir a essa tentação. No Evangelho de Cristo segundo Lucas 9, 23, Jesus disse, que ele disse a todos, ele disse assim, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa mortificar a nossa carne a cada dia, é pagar um preço a cada dia para seguir a Jesus. Não é fácil, é a coisa mais difícil que existe aqui na face da terra, é ser um cristão autêntico. Mais difícil, porque envolve uma morte diária dos nossos desejos, da nossa carne. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de 1 a 3. Então, irmãos, não tem projeção hoje, tá? Então aí, se vocês quiserem, vocês vão acompanhando aí nas suas Bíblias. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, preste atenção,
ao nosso redor tem o quê? Grandes nuvens e testemunhas. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos. Então a gente se livra do pecado, ou seja, o fardo. Veja bem, o pecado é um fardo, é um peso. Aqueles que leram O Peregrino podem identificar muito bem essa imagem. Então é você pegar esse fardo, diz o texto, e você se livrar do fardo. Aí quando você se livra do fardo, ele continua. Então corramos. Aí você corre. Corramos com o quê? Mas não é só correr. É correr com perseverança, diz o texto. Qual carreira? Qualquer uma? Não. A carreira que nos está proposta. Essa é a carreira que Deus nos propôs. Fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, não é só se livrar do fardo do pecado, mas é correr com perseverança. E observe o seguinte: olhando firmemente para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, aqueles que são atletas, eles não só se preparam adequadamente antes da corrida, eles usam roupas leves para não ter nenhum fardo, algo a mais que possa contribuir negativamente. Eles usam roupas que possam ter também um menor atrito com o vento. Então tudo isso, o atleta, ele se prepara, ele pensa nisso, e se prepara, e se veste de forma adequada. E outra coisa que eles fazem é o foco, é o alvo. Não é estar olhando para o concorrente. Vocês veem que, por exemplo, no período das Olimpíadas, né, a gente vê muito frequente isso, né, a posição que eles fazem, né, por exemplo, numa arrancada, sem ser uma maratona, mas uma arrancada, ele vai dar aquele pique, como a gente chama. Então a posição é preparado para o arranque, roupas adequadas, olhar fixo, baixa a cabeça aqui, quando dá o tiro, o olhar fixo, não é ficar. Eles correm rumo ao alvo. Então é assim que a gente precisa fazer. É a gente correr, entender que a luta que a gente vive aqui diariamente, ela vai ser vencida no poder de Cristo, esse que é o autor e consumador da nossa fé, e que nós não podemos então tirar os olhos dele. Os olhos têm que estar fixos no Senhor. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 6, versículo 10 e 11. Vejamos o que é que ele diz. Porque morrendo, aqui está falando sobre Jesus, tá? Morrendo. Então Jesus morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus Pai em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos batizados em Cristo. Então, com a sua morte, Jesus pagou os nossos pecados, os pecados passados, os pecados de hoje, os pecados do futuro, que nós ainda vamos cometer. O sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, de todos os nossos pecados. Então, o que a gente precisa entender é, nós temos agora o Espírito Santo em nós. Então nós passamos a ter esta capacidade de viver uma vida que agrada a Deus, de viver uma vida de domínio próprio, exercendo o domínio próprio, buscando o equilíbrio no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que a gente faz.
Nós vamos ler também alguns textos de Paulo. Tito 1:8. Então preste atenção nisso. Isso aqui que eu vou ler agora é o ideal de todos os crentes. De todos os crentes, entenda isso. Aqui não é algo focado apenas para os presbíteros. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Aí eu pergunto, aqui está a palavra bispos, né? Essa palavra bispo, nessa linguagem, é episcopo, que é a mesma coisa de presbítero. Agora eu pergunto, você acha que isso é uma característica que deve ser só de um presbítero? Você ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. É óbvio que não, né, irmãos? É óbvio que sobre os presbíteros pesa uma responsabilidade maior, mas é óbvio que isso aqui é para todos nós. É para todos nós. Paulo falando a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 3, também recomendações. Ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja, pense agora, eu e você pensando nisso, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Não é para todos nós isso aqui? Para todos nós. 1 Timóteo 2:8. Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, preste atenção agora, sem ira e sem animosidade. Tem pessoas que por tudo fazem uma confusão, por tudo criam um problema. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês nesses 3 textos que nós lemos, no primeiro, em Tito, ele finaliza dizendo assim: deve ter domínio de si. No segundo texto de 1 Timóteo 3, 2 e 3, ele fala sobre ser moderado. Domínio de si, moderado. E o último texto que eu li diz: sem ira e sem animosidade. Ou seja, ser uma pessoa pacificadora, que não crie confusão por besteira. Irmãos, vamos ser sinceros. Quantas vezes eu e você criamos confusão por besteira? E que depois que o circo está pegando fogo, dentro de casa, ou seja lá onde for, aí você para pensar: eu não podia ter deixado isso para lá. Não podia ter deixado isso para lá. Mas aí entra essa luta interna, né, entre nós. Eu e você lutando dia a dia. Para quê? Para mortificar a nossa carne, para agradar ao Senhor, em detrimento de coisas efêmeras, tolas. Eu não estou dizendo que não são coisas importantes, de repente pode ser até uma coisa importante, eu não estou dizendo isso, que não é uma coisa importante, pode ser uma coisa importante. Mas o que eu estou falando muitas vezes é sobre esse equilíbrio que a gente está falando aqui, sobre esse domínio do coração, que às vezes a maneira de falar, a forma agressiva de falar, que às vezes cria todo um clima e todo um mal-estar. E aí quando você vai ver, pronto, você acabou o dia, você planejou um passeio em uma pousada, em um resort, preparou todas as roupas, preparou a maquiagem, as mulheres, né? Preparou os tênis para caminhada, preparou os protetores solares, né? Para levar, para pegar uma praia. Aí você tem praia, aí você tem piscina,
Aí você prepara tudo. E às vezes nós não preparamos a nossa alma para o passeio. E às vezes no percurso, nem chegou na pousada e nem no resort. No percurso do carro, de repente seu cônjuge fez uma ultrapassagem que não devia ter feito. Aí você quebra o pau por causa dessa ultrapassagem. E aí de repente você é louco, você quer nos matar. E aí começa. E aí pronto, todo aquele planejamento, uma linha arrumada, reserva feita. E pronto, quando chega no resort, o clima já azedou. Já azedou. Já não tem clima mais para resort nenhum. Ou seja, no meio do caminho você já tem vontade de voltar. Percebe? Como muitas vezes pela nossa falta de sabedoria, de domínio próprio, a gente azeda a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja. Então, falta de... Lembra do início que eu falei? Do tempero. O tempero adequado. Lembra da moqueca, da feijoada, que tem que estar no tempero adequado? Assim é a nossa vida. Então, a gente acaba criando muito problema sem necessidade. A gente poderia pensar em ser mais pacificador. Mas não só pensar, ser pacificador. Paulo, falando à igreja de Filipos, ele disse no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Mais uma vez ele usa uma linguagem de premiação, de uma corrida. Por quê? Vamos lembrar que o Império Romano dominava na época, mas o Império Grego, que foi então vencido, a cultura helênica ou cultura grega tinha uma extrema influência, e foram justamente os gregos que criaram a Olimpíada. Então Paulo tinha esse conhecimento, e por algumas vezes Paulo usa esse contexto helênico ou grego para falar mensagens preciosas ao nosso coração. Por isso que ele diz: eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Lá na Olimpíada era uma coroa de louros, né? Hoje é uma medalha, mas lá era uma coroa de louros. Aí ele diz: eu prossigo para o alvo para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o meu prêmio, como foi abordado já hoje na reflexão, antes da escola dominical, o meu prêmio está por vir, está na glória. Então eu tenho que entender que eu tenho que continuar essa corrida, e eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo a conquistar. Eu tenho que lutar para ter uma carreira santa. E esse algo a conquistar, irmãos, entenda, esse algo a conquistar na realidade é um galardão que Deus promete aos seus santos, porque na realidade a corrida, a vitória está garantida, porque foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Não há mérito nenhum em nós, absolutamente nenhum. Toda glória é do Senhor, todo mérito é dele. Irmãos, fique à vontade, não precisa pegar o microfone, é só abrir a boca, vamos? É só levantar a mão e abrir a boca. Paulo escrevendo, aliás, Tiago 1, versículo 2 e 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo, preste atenção, olha, isso é fácil, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha, que coisa, isso não é coisa para o mundo atual, não é coisa de doido, não é? Você considerar motivo de grande alegria o passar por muitas provações. Aí ele continua, por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Prova da fé, estamos falando de provação.
não de tentação. Tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Entende a diferença, né? Tentação vem do diabo. Mas ele está dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Agora o propósito, olha o propósito. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então a aprovação tem como objetivo levar você a ser maduro e íntegro, sem lhe soltar coisa alguma. Então uma pessoa que passa pela aprovação, ela tem maturidade, ela se torna uma pessoa que, por ter vivido aquilo, ela tem como até orientar outras pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da nossa igreja, passando por um problema, e eu dizendo para essa pessoa: você vai ter condições de orientar outras pessoas, baseado naquilo que você já viveu. Você não vai falar de algo teórico, entendeu? Mas você vai falar de algo real. Algo que você sentiu na prática, que você sentiu na sua carne. Então é diferente, irmãos. É diferente de falar de algo teórico. Você sabe que é. Então quando nós passamos pelo deserto, nós nos tornamos pessoas mais resilientes. Pense nos grandes homens de Deus. Onde esses homens foram forjados? Foram no deserto. O maior líder do povo de Israel, o grande legislador, Moisés, ele não foi forjado quando ele estava nos 40 anos que ele passou no palácio do faraó, com todas as suas regalias. Não foi lá. Ele foi forjado nos 40 anos do deserto. Então, foi lá que ele conheceu no deserto a intimidade de Deus. É no deserto das provações que nós somos lapidados. O ouro, ele se torna mais puro pelo fogo. É pelo fogo. Então, depois que Moisés passa esses 40 anos no deserto, é quando Deus então o comissiona a libertar o povo de Israel. Não foi quando ele estava no palácio. Aí você para pensar, por que Deus não apareceu lá no palácio? Quando de repente Moisés estava lá na sua sauna palaciana. E de repente Deus poderia aparecer ali diante da sua sauna e falar: olha, Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai libertar o meu povo de Israel. Mas não. Deus o conduz para o deserto. E no deserto, após uma vida de muita dificuldade, Deus então o comissiona para a grande missão de libertar o seu povo. Qual é o deserto que você está passando? Talvez só você e Deus sabe o deserto que você está passando. Só Deus sabe a intimidade do seu coração. Apesar do sorriso nos lábios, aqui na igreja, só Deus e o travesseiro sabe quantas lágrimas já rolaram de sua face. Pois não, Luciana? Ele lhe faz próspero na terra da aflição. Lhe faz próspero na terra da aflição. E aí o Senhor depende do coração aceitar o deserto de Deus. Precisamos entender qual é o deserto de Deus e qual é o deserto da nossa alma. O deserto de Deus tem propósito.
que Luciana falou, né? Eu vou repetir aqui algumas coisas. O deserto de Deus sem propósito. E que é uma diferença do deserto de Deus para o deserto da nossa alma. Muito interessante isso, porque realmente, às vezes, a nossa alma é que está em deserto. O salmista, ele fala que ele, passando pelo vale, ele disse que o seu coração estava seguro. Então, apesar dele estar passando pelo vale, o coração dele não estava no vale. Então há uma diferença do local para o seu interior. Você pode até estar no vale. Você pode até estar na depressão, na descida. Mas o seu coração pode estar confiante no Senhor, plenamente confiante naquilo que Deus tem para fazer por você, nas promessas do Senhor para você. E nada, absolutamente nada, irmãos, vai mudar isso. E quando você sair desse deserto, você terá bagagem suficiente para conduzir pessoas e dizer: olha, já passei por isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é sofrer, eu já senti a sua dor, eu já chorei muito, mas eu tenho isso para te dizer: o Senhor fez isso comigo. O Senhor conduziu tudo isso, todo esse deserto. A minha ida para o deserto, o Senhor conduziu. Mas o Senhor esteve comigo no deserto. O Senhor falou comigo no deserto. E o Senhor no deserto, como Moisés, me comissionou. E eu estou hoje falando para você. Da mesma forma como Moisés falou para o povo de Israel, eu hoje estou falando para você, como embaixador de Cristo, como representante de Cristo. E dizer para você: continue, persevere na carreira que lhe está proposta. Você vai vencer. Olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. A nossa vitória é certa. E eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui, irmão, para te ajudar. Vamos junto. Vamos junto. Vamos caminhando. Vamos junto. Pois não, Vinícius? Eu tenho uma dúvida. Vontade. Você falou que a tentação vem do diabo e a aprovação vem de Deus. Mas a tentação não é um tipo de provação? Vamos pegar um exemplo prático na Bíblia. O que Abraão viveu no Monte Moriá, quando Deus disse para ele sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho prometido, o filho da promessa. E ele se dirige então, diz o texto que ele se levanta pela madrugada e segue para o Monte Moriá e vai levando o seu filho. E ele vive durante todo o percurso, imagine, durante todo o percurso até chegar no Monte Moriá. Eles vão parando, eles não chegam no primeiro dia. Então, 3 dias. Quantas perguntas o seu filho não fez? E quantas lágrimas Abraão não derramou? Às vezes em segredo, sem mostrar ao seu filho. Até chegar no Monte Moriá. E disposto então a sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. E no final o Senhor, a gente sabe o final da história, o Senhor poupa Abraão disso, mas ele vai até o fim. Então isso foi uma provação. E no final o Senhor diz assim: olha, Abraão, não toque na criança. O Senhor viu aquilo, o íntimo do coração de Abraão, que ele estava disposto a fazer. Então Deus providencia naquele momento o substituto para o sacrifício, e aparece então o cordeiro que ele sacrifica, tipificando justamente o que Deus fez conosco. Nós iríamos para a morte, nós merecedores do inferno, e Deus então envia o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vamos pensar agora na tentação. A tentação, vamos pegar um exemplo de a gente pode pegar vários exemplos. Podemos pegar Davi, a tentação com Betseba. Então quer dizer, ele poderia ter resistido o fato de ter visualizado Betseba. Pedro foi tentado
Nós temos inúmeros casos na Bíblia. Sansão foi tentado, caiu várias vezes. Então existe uma diferença, quer dizer, a provação levou à glorificação do nome de Deus e ela vem com a permissão do próprio Deus. Já a tentação não, a tentação é obra do maligno, é obra do maligno. E uma coisa que a gente precisa entender, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos resistir à tentação. A Bíblia diz que não há tentação que venha até nós, que seja sobre-humana, que nós não possamos resistir. Não, Deus conhece a nossa força, o nosso limite. Ele sabe, então Ele só vai mandar algo no limite que a gente pode suportar. E isso, irmãos, é algo que a gente precisa olhar para nós e ver que quando a gente peca, quando a gente fraqueja, não é por causa, foi a tentação. Não, é por causa de nós mesmos. Porque a tentação veio, o Senhor permitiu, no seu limite. Você caiu porque quis. Porque não há tentação além das vossas forças. Entendeu? Ailton, depois Bruna. Não sei se é a mesma pergunta da Bruna, mas você tem que explicar melhor a diferença entre tentação e provação? A tentação, Ailton, ela vem na realidade, como eu citei, a questão de Abraão. A tentação veio diretamente do próprio Deus. Satanás não teve interferência nenhuma, aprovação, desculpa, obrigado. Não teve interferência nenhuma. É diferente da situação da tentação. A tentação, vamos pegar o exemplo de Cristo. Cristo é conduzido ao deserto. E quem é que aparece lá? É interessante que o texto diz que é um Espírito Santo que conduz, é o próprio Espírito dele que conduz ele ao deserto. Então, e lá, durante 40 dias, ele é tentado. Então, preste bem atenção, não foi um ato, ou melhor, 3 atos de Satanás, como a gente vê aquele diálogo. Não, quando você vai ver, o texto diz que ele foi tentado por 40 dias. A gente conhece apenas 3 investidas, está narrado na Bíblia. Mas diz que ele foi tentado por 40 dias. E depois que acaba a tentação, é interessante que o diabo se retira quando o Senhor o repreende. E o texto diz assim: e ele se retirou até ocasião oportuna. Então veja bem, a tentação em cima de Cristo significa que Satanás estava ali o tempo todo buscando tentar derrubar o Senhor Jesus. Então isso aí é diferente. Lá em Tiago capítulo 1 versículo 2 diz assim, 12: feliz é aquele que suporta a tentação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então feliz é aquele que recebe a provação. Agora veja Tiago 1, de 13 a 15. Observe: ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus quem me tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado, eu e você, somos tentados por sua própria concupiscência, ou seja, por seu próprio desejo da carne, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, o desejo da carne, concebe o pecado e o dá à luz.
E o pecado, uma vez maduro, gera morte. Gera morte. Então por isso que Jesus disse, não nos deixe. E na oração do Pai Nosso, né? Aquela oração modelo, quando ele pergunta a ele como orar, e ele orienta a orar e dizer assim, não nos deixe cair em tentação. Então veja bem, nesse pedido aqui, Jesus não está dizendo que há uma rejeição à tentação. Mas ele, ou seja, a tentação vai acontecer, mas ele está alertando que há um perigo. E esse perigo, ele pode ser suprido pela súplica ao Senhor, de dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal. Então, a tentação, ela tem sempre como origem o quê? O demônio, a carne ou o mundo. Ela nunca, então, procede de Deus. Então, o objetivo é o quê? É nos levar à tentação. O objetivo da tentação é nos levar ao pecado. Ao pecado. Então você está dizendo que a diferença básica entre tentação e provação é a origem. Que vem de Deus é provação. Não, é essa aqui. A tentação, o objetivo é levar ao pecado. Quando Deus pediu para Isaac sacrificar, o objetivo de Deus em nenhum momento foi levar Abraão ao pecado. Foi provar a sua fé. Entendeu? Então, o diabo faz algo para nos levar ao pecado. Não é para provar a nossa fé, entendeu? De jeito nenhum. Das nossas concupiscências, do diabo, como foi no caso de Jesus, e do mundo. É dos três que nós tínhamos falado, entendeu? E o diabo. Todos. Então, mas aí eu estou falando da origem. A origem pode vir, depois de uma, a origem pode vir do diabo, do mundo e daquilo que a gente alimenta. Nós vamos abordar daqui a pouco, no finalizando, a questão dos pensamentos. Aquilo que a gente alimenta dos nossos pensamentos, que acaba sendo motivo para a nossa própria queda em muitas e muitas circunstâncias. Então, entendeu, Ailton? Entendi. Então, mas aí na tentação, só para concluir o raciocínio aqui. Então, quando o diabo, por exemplo, me tenta e eu resisto a essa tentação, eu venço o mal, né? Já que eu resisti à tentação, e isso pode se tornar tipo uma prova, ou seja, eu sou aprovado pelo Deus por ter resistido à tentação do diabo. Sim, você glorifica ao Senhor pelo fato de resistir à tentação. Imagine se Cristo caísse na tentação do diabo. Deixaria de, na realidade, ele não seria Deus, né? Ele não seria Deus e não seria o nosso Salvador, se ele cedesse. Gilmar, por favor. Eu acho que aí eu começo a tocar um pouco nessa resposta, né? Que é a gente tirar a resposta não do efeito, mas a partir da origem. Porque sabendo que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos fortes, essa é a distinção de que Deus nos prova para aprovar, costumamos dizer. E a tentação de fato é para cair, né? Então, qualquer tipo de ataque, situações que nos vêm, de modo algum saem do controle de Deus, porque Deus está cuidando das situações. Vamos pegar o exemplo clássico de Jó. Ali está tudo envolvido, né? Então Deus põe um limite até onde o diabo, no seu instinto de fazer derrubar Jó, até onde ele vai poder ir, porque Deus conhece a estrutura de Jó. Até o ponto em que Deus, então, vai pessoalmente naquilo que Jó precisa ouvir e conversar com Jó. E aí temos a conclusão do livro, né? Mas é justamente em que Deus vai na medida da nossa estrutura. E o diabo, por não ser, que você trocou bem nisso, não ser onisciente, né? É diferente de Deus, que conhece a estrutura, e o diabo então tem essa perspectiva da queda só para cair, ele não sabe até onde podemos ir. Então a intenção é de fato da queda. Enquanto Deus, nos conhecendo, vai por esse limite até onde podemos resistir. Daí então não nos vem tentação de um ser sobre-humano, porque podemos resistir.
E se não resistimos, aí sem dúvida que esse é tema da nossa carne, é bom cristiano, o pecado é nosso, não atribuamos a Deus, porque Ele nos pôs o limite que poderíamos resistir. Tá? E é essa questão de onde procede. A intenção de Deus é nos aprovar, portanto Ele reconhece nosso limite. Bruno. Eu ia falar exatamente de Jó, porque assim, Jó foi tentado no pecado, porque Deus usou o próprio diabo. Então, ele foi tentado e foi provado. Então, você pode usar esse termo a partir do resultado que acontece ou a partir da premissa. Assim, o que é que vem antes? Por que Jó conseguiu transpor aquilo ali, então foi provação? Então, existem determinadas provações que podem ter por detrás o demônio, o diabo. E ela é permitida por Deus para o crescimento e amadurecimento, né, de cada um de nós. Então, a gente precisa entender que, com a palavra de Deus, que, por exemplo, como bem citou Gilmar, quando você vai ver no final do livro de Jó, a experiência que Jó adquiriu com toda a provação que ele passou, na mão do grande carrasco, do maior de todos os carrascos, Satanás, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele usa uma linguagem física para dizer que agora ele tem uma intimidade profunda com Deus que antes ele não tinha, e que agora, depois de tudo que ele passou, ele é como se ele estivesse vendo o próprio Deus, tamanha a intimidade dele. Rodrigo, por favor. Mas, falar de provação e tentação, eu acho que o texto mais claro sobre isso é o texto de Tiago. Ele diz assim, Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao 14. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, veja que ele relaciona as duas palavras no mesmo texto. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal que ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai do seu vício. Então, é muito claro de onde vem a tentação e de onde vem a aprovação. E os resultados são resultados diferentes. Isso mesmo. Vamos seguir, irmãos, para a gente concluir. Jeremias 17, versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração. Ah, você pensa que se conhece? Você não se conhece. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Às vezes a gente está querendo conhecer os outros, a gente está querendo fazer julgamento dos outros. Você não conhece nem a si mesmo. A gente pensa hoje de um jeito, daqui a 6 meses a gente já pensa de outro diferente. A gente já muda o nosso pensamento. Aí a gente fica assim, não é verdade, rapaz, eu pensava assim no passado, e agora já penso desse jeito. Tá vendo? Aí às vezes a gente está querendo julgar, ter as intenções dos outros. Lucas capítulo 6, 45, diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por quê? Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que você fala nada mais reflete o que eu e você falamos, nada mais reflete do que aquilo que está dentro de nós. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você é uma pessoa que é grata, você vai falar muito de gratidão. Se você é uma pessoa descontente, você vai abrir a boca muito para poder reclamar. Vai ter sempre alguma coisa para falar de ruim. É por quê? Porque é aquilo que está no nosso coração. Então a gente expressa. A gente vai expressando o que está no nosso coração. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado com a cegueira espiritual. E eu quero falar aqui sobre coração insensível. Às vezes existem pessoas que têm um coração insensível, um coração de pedra, um coração que não se emociona, não vibra com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Não tem prazer de estar na intimidade do Senhor, não tem prazer de estar na comunhão dos santos.
São pessoas secas. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que isso não nos afete. Que Deus tire a cegueira dos nossos olhos. No Salmo 119, no versículo 18, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, tira a cegueira de mim, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que eu me deleite nas maravilhas da tua lei, da tua palavra, que eu tenha prazer na tua palavra. Então, irmãos, o coração do cristão deve ser um coração ensinável, que esteja disposto a aprender, dócil, de onde flui amor, afeições santas. Nós precisamos produzir, sabe, novas afeições. Por quê? Porque o domínio próprio conduz a pessoa à produção de novos hábitos. Ah, mas isso é besteira, isso que eu falo. Meu irmão, se você falava, não fale mais. Se isso não glorifica a Deus, não fala mais. Agora, nós somos santos, nós somos chamados para ser sóbrios, equilibrados, sem excessos. Produzir virtudes que frutificam o tempo todo. Deixa dessa de achar que tudo é besteira. E quando eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo a coisas que ofendem a santidade de Deus. E às vezes a gente começa a achar, não, é tudo besteira. Não, não é. Paulo falando aos Colossenses capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: revesti-vos, pois, revestir como eleitos de Deus, santos e amados. Ele está dizendo, olha, coloca agora uma nova roupa, se revista, tira essa roupa do passado, tira esses hábitos seus do passado, se revista como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ou seja, ele fala sobre entranhas, a ideia de intimidade, de coisas profundas. Aí ele diz de entranhas de quê? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, que envolve o domínio próprio. Provérbios, nós estamos terminando, tá? Provérbios capítulo 2, versículo de 10 a 12, nos orienta, que mostra que nós precisamos nos alimentar da palavra. Diz assim: porque a sabedoria, se você se alimenta da palavra, o que é que acontece? A sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Qual o caminho para se livrar de tudo isso? Está no início. É você ter conhecimento da palavra, porque isso vai fazer com que isso será agradável à sua alma, esse conhecimento, e te livrará do caminho do mal, do homem mau. Provérbios 12, 16. Olha que coisa, viu? Presta atenção. O tolo, você se considera tolo? Antes de eu ler o versículo, eu pergunto a você: você se considera um tolo? Aí é muito provável que você diga não. Mas veja o que é que diz o texto, Provérbios 12, 16. O tolo logo explode de raiva por qualquer motivo, mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Olha, está vendo quantas vezes nós somos tolos? Quantas e quantas vezes nós somos tolos? O tolo logo explode de raiva, mas o sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Provérbios 15, 1. A resposta branda, a resposta calma, moderada, equilibrada, ela desvia o furor, a raiva, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes nós temos falado palavras duras, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, suscitando ira? Paulo aos Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-os uns aos outros. Suportar, já sabe, né? Já expliquei aqui. É a base. Não é dizer, olha, eu lhe suporto. Estou com você, mas eu lhe suporto. Não, é dizer assim, olha, eu estou com você para te apoiar, para ser suporte.
Na sua fraqueza, eu estou me sustentando aqui. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Faça a mesma coisa. Colossenses 3,15. E aí o que é que acontece? E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. Versículo 16. Continuando. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Nós precisamos, irmãos, da palavra de Cristo. Precisamos buscar a palavra do Senhor. Por quê? Que aqui quando a palavra de Cristo habita, deve apontar em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, olha, um ao outro, admoestando-vos uns aos outros, com quê? Dizendo umas verdades? Não, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: dominar-se, irmão, não é uma tarefa fácil, é extremamente difícil. Isso depende da nossa relação com o Senhor. Quanto mais nós temos relação com o Senhor, mais nós vamos ter domínio próprio. Quanto menos tiver relação com o Senhor, você conhece uma pessoa explosiva que não tem domínio próprio? Na maioria das vezes, pode ter certeza, não tem vida com o Senhor, intimidade com o Senhor, não tem. Percebe que é incoerente? Você tem intimidade com o Senhor e viver explodindo o tempo todo, agredindo os outros com palavras, com ações, o tempo todo? Não. Como cristão, nós não podemos viver dessa forma. E eu quero concluir lhe fazendo algumas perguntas para a gente pensar. O que geralmente tira você do sério? O que tira você do sério? Inveja? Gula? Preguiça? Palavras duras ou irônicas? Ingratidão? Ressentimentos? Será que é isso que tira você do sério? E quais áreas precisam de maior controle na sua vida? Quais são as áreas que, depois dessa lição que nós estudamos, quais são as áreas que eu e você temos que zelar mais, ter maior controle, para que a gente possa glorificar Deus? Você cultiva que tipo de pensamentos? Que tipo de pensamentos você alimenta? E por fim, como é que anda a sua vida devocional? Não tem como, irmãos, como eu disse, você viver uma vida que glorifica a Deus sem ter intimidade com o Senhor. Nós podemos até ser ativistas aqui na igreja, mas se você não tiver intimidade com Deus, você não terá esse equilíbrio, esse tempero que nós falamos inicialmente, né? O ponto certo, levar uma vida equilibrada que glorifica ao Senhor em todas as suas atitudes. Alguém gostaria de fazer alguma colocação a mais? Então nós vamos encerrar, vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, a tua santa palavra, Pai. A tua palavra que é como espada de dois gumes, penetra profundamente, ó Deus, o nosso ser. A tua palavra que nos inquieta, a tua palavra que nos confronta, a tua palavra que nos mostra como nós temos sido falhos, miseráveis pecadores. Nós nessa hora, Deus, confessamos o nosso pecado diante do Senhor e te pedimos perdão. E te pedimos que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos dê motivações santas. Ó Deus amado, que o teu Espírito nos domine, que o teu Espírito nos impulsione, ó Deus, a uma vida que glorifique ao Senhor, a uma vida de moderação. Ó Deus, que o teu Espírito, ó Deus, coloque pensamentos santos nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, purifica todo o nosso ser. Senhor, nos dá desejo, apego pela tua palavra.
E que possamos não só conhecer a Tua palavra, mas ter uma disposição santa em obedecer a Tua palavra, Santo Deus. Rogamos a bênção sobre o Teu povo. O Senhor sabe os dramas que cada pessoa aqui vive. O Senhor sabe, ó Deus, como nós somos tentados no nosso dia a dia de diversas formas. O Senhor conhece as nossas fraquezas. E pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor nos dê graça abundante para que nós possamos glorificar o Teu nome em toda e qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, nós